Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, darei continuidade à sequência da atividade 4. Aula 1 e 2, convencendo meu interlocutor. 1. Leia os trechos do artigo de opinião que seguem e, a partir deles, procure responder as questões seguintes. Impactos da pandemia no setor do turismo. Diante da imobilidade imposta por medidas de isolamento social, uma atividade cuja existência depende elementalmente da mobilidade humana encontra-se profundamente afetada, tal como tem amplamente noticiado organismos ligados ao setor, estudiosos e imprensa em geral. Segundo os cálculos feitos pela UNWTO, os fluxos internacionais de turistas deverão ter uma queda de 22% no ano de 2020, assim como deverão decrescer entre 20% e 30% as receitas geradas no setor. Neste momento, julho de 2020, os principais subsetores que conformam o turismo, transporte, hospedagem, agenciamento de viagem e serviços de alimentação e de lazer, foram todos muito afetados com perdas, em alguns casos próximos de 100%. Tais ponderações chamam a atenção para o reconhecimento de que estão dadas as condições gerais para o aprofundamento do processo de oligopolização do setor, segundo o qual, em um momento de forte crise econômica, as empresas com maiores reservas e melhores condições financeiras tendem a adquirir parte de suas concorrentes, incapazes de superar as perdas decorrentes da crise. No Brasil, no qual se refere ao número de empregos no setor, a taxa de dependência do turismo também difere muito entre os estados. De acordo com Chuck Hughes, aqueles com maior dependência do turismo, nesse caso, eram, no início da década passada, Bahia, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. A crise econômica em curso por causa do novo coronavírus já afeta a economia mundial de forma drástica e, em um mundo globalizado, todos sentiram, em algumas medidas, esses efeitos, sendo o desemprego e o empobrecimento geral da população mundial, consequência anunciada por diversos especialistas. De qualquer modo, os efeitos da pandemia sobre o setor do turismo são inquestionáveis, mas, como brevemente analisado, serão diferencialmente sentidos por nações, regiões, lugares. Além disso, sua superação será muito provavelmente letal e gradual, mas o planejamento dessa securação na escala nacional deverá necessariamente levar em conta a multi- e transescalaridade que caracterizam a atividade. A. Que argumentos foram articulados no texto de modo a convencer que, de fato, o setor do turismo tem sofrido com a pandemia? Resposta: dados da Organização Mundial do Turismo, subsetores afetados, o processo de oligopolização, dados da pesquisa de Chacords 2015 sobre o Brasil. B. Como classificar o tipo de argumentos citados no texto? Resposta: argumento de autoridade, argumento por evidência, argumento de quantidade e argumento de comparação. C. Como é possível sintetizar a opinião da autora nesse artigo? Resposta: o setor do turismo foi profundamente afetado pela pandemia. A autora defende que todos os setores do turismo serão atingidos, porém de modos diferenciados. Defende que a recuperação será lenta e gradual, exigindo planejamento. Aula 3. Mesmo contexto, diferente texto. 1. Leia a notícia que segue, ela servirá de base para respostas a questões seguintes. Como renegociar contratos de locação na pandemia? Embora a maior parte dos brasileiros morem principalmente em casas e imóveis próprios já pagos, os imóveis alugados representam pelo menos 18% das moradias, o que equivale a 13,3 milhões de moradias alugadas. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continuados divulgada em maio deste ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ainda de acordo com a mesma pesquisa, em divulgação mensal de agosto, quase 9 milhões de pessoas perderam emprego no segundo trimestre desse ano. Desde o começo da pandemia, várias alternativas legislativas foram pensadas para a problemática do pagamento de aluguéis, até mesmo a propósito de proibir o despejo por falta de pagamento de aluguel durante o estado da calamidade, mas a proposta foi vetada do projeto que se converteu na Lei 14.010 de 2020.
o professor Eduardo Filho, do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, comenta a justificativa do voto. A própria sociedade, de certa maneira, já foi encontrando um caminho para ajustar-se, tanto que nós já estamos com 5 meses de pandemia, então vários contratos foram renegociados, outros foram quebrados e outros inquilinos também foram à justiça. Então se entendeu que não era necessário mexer nas regras vigentes. Há duas formas para que a regularização do contrato seja feita: conversar diretamente com o locador e chegar em um acordo ou levar à justiça. O levantamento da Associação das Administradoras de Bens Imóveis em Condomínio de São Paulo indica que pelo menos um em cada 5 aluguéis residenciais passou por um processo de renegociação dos últimos meses no estado de São Paulo. Quanto ao acordo diretamente com o locatário, não é possível. O segundo caminho é levar o caso na justiça. E segundo Tomás Envícios, o entendimento dos casos foi o mais variado possível, com foco na redução do valor do aluguel de 50% enquanto tivesse a ocorrência da pandemia. Nós tivemos, assim, uma miríade de decisões, tanto de suspender o aluguel como de manter o aluguel, mas predominante foi de reduzir a 50% ou então ordenar ao juiz que requeresse mais provas para decidir se era caso ou não de revisão dos aluguéis, até para evitar que as pessoas não pagassem quando a pandemia. A. Qual a intenção do autor no gênero textual notícia que você acabou de ler? Resposta: mostrar as dificuldades e formas encontradas por uma parte significativa de pessoas afetadas pela pandemia para pagarem aluguéis de imóveis no Brasil. B. Que elementos foram trazidos para o texto como forma de assegurar os dizeres do autor? Resposta: dados do IBGE, a Lei 14.010 e as falas de um professor de direitos. C. É possível perceber a presença do autor no texto? Em que locais especificamente? Resposta: não há marcas de presença do autor em nenhum local do texto. Como se trata de uma notícia, a impessoalidade é característica fundamental do gênero. Assim, o assunto é apresentado ao leitor sem que ele perceba no texto a presença de um autor, no caso, Gabriele Abreu. D. Agora apresente aproximações e diferenças pontuais levantadas em contas o texto Impacto da Pandemia no Setor do Turismo, artigo de opinião, e como renegociar contratos de locação na pandemia, notícia. Então, basicamente, nesses dois espaços, vocês irão colocar temas principais, aproxima-se, efeitos da pandemia. Resposta: vinculação, aproxima-se, jornais, revistas. Resposta: intenções do autor. Distancia-se o artigo opinar, a notícia apenas informar. Resposta: marcas do autor. Distancia-se no artigo primeira pessoa, a notícia é impessoal. Aula 4. Distração ou envolvimento. 1. Leia atentamente os fragmentos do texto para responder as questões que seguem. Fragmento 1. Peixes, 19 de fevereiro, 20 de março. Dia ótimo para os cuidados em ações no tocante ao amor. Assim, aproveite para se manifestar sobre os assuntos guardados há muito tempo. Procure mostrar para as pessoas amadas o quanto a quer ao seu lado. Fragmento 2. Num país distante, havia um moço que tocava muito bem violino. Como a vida não lhe corria muito bem, decidiu procurar um companheiro. Foi até a floresta e pôs-se a tocar até que lhe apareceu um lobo, assustando-o. O lobo disse-lhe que tocava muito bem e que gostava de aprender a tocar como ele. O músico prometeu ensinar-lhe se ele fizesse tudo o que lhe mandasse. Então, ao dirigir-se para um carvalho velho que estava oco e que tinha uma fenda ao meio do tronco, o músico disse ao lobo que se quisesse aprender a tocar violino, teria que meter a pata nessa abertura. O lobo obedeceu e o músico apanhou uma pedra, estalando a pata no lobo na fenda.
Fragmento 3. A banda de música da Polícia Militar de Alagoas juntou parte de seus efetivos na manhã desta segunda-feira, dia 22, para proporcionar minutos de alegria e entretenimento na plateia, com a devida distância, mas sem faltar calor humano. Estavam assistindo às casas para a Felice Luiza de Mari Clark, no bairro de Bebedouros, em Maceió. A ação contou com o apoio dos funcionários do local, que deram total assistência e adotaram todas as medidas para que o evento ocorresse cercados de cuidados. A. Com base nas leituras realizadas na sessão anterior, apresente comentários conforme solicitados no quadro que segue: gênero, intenção, linguagem, real versus fixação e sentido. Então, gênero, resposta, horoscópio. A intenção é dar dicas comportamentais com base na leitura astral. A linguagem é não literária e é real, e o sentido é denotativo. Gênero, resposta, gênero, intenção, mostrar o mundo imaginário, a linguagem literária, ficção, sentido, conotativo. Gênero, resposta, notícia, intenção, informar sobre os fatos do cotidiano, a linguagem não literária, real ou ficção, é real e o sentido é denotativo. B. Qual dos fragmentos do texto lido pode ser classificado como leitura de distração? Justifique. Resposta: o fragmento 1, horoscópio. É um gênero textual que tem por foco o entretenimento e a distração do leitor. O intuito é apenas ler. C. Por que não podemos afirmar que o fragmento 3 tem a mesma função do fragmento 1? Resposta: o fragmento 3 é uma notícia. Assim, ela traz informações que são válidas para o leitor e pode desencadear algumas ações concretas por parte dele. O gênero notícia pode nos oferecer, inclusive, material para a produção de novos textos a partir de suas informações. D. O que a fala do trecho em negrito no fragmento 2 nos revela? Resposta: a presença da linguagem literária, o sentido conotativo a partir da personificação do lobo, dando-lhe status de ser humano. Aula 1. As expressões e seus efeitos de sentido. 1. Atividade. A partir das letras de verbos formais verbais gerados em seu caderno comum, aponte diferenças quanto à utilização dos verbos, formas verbais, pelo gênero textuais já discutidos. Aí é uma resposta pessoal, mas é importante eu salientar para vocês. Então, no gênero horoscópio, há inclinação para os verbos, as formas verbais com projetação para o futuro, basicamente expressando o conselho. Já em relação ao contos, os verbos, as formas verbais têm inclinação para o pretérito. Então, é um aspecto típico da narrativa de fixação. Basicamente, era uma vez. A notícia, por sua vez, não traz verbos, formas verbais, tempo diferentes, atendendo às necessidades que as informações requer. B. Verifique que o fragmento 1 e 3 da aula 4 tem números destacados em vermelho. Esse destaque está também na notícia trabalhada na aula 3. Transcreva para os espaços que segue e explique seus sentidos nos textos. Resposta: o número 22 na notícia expressa a data em que a banda realizou a ação. O número 20, no horoscópio, está relacionado ao fim do período para a data de nascimento para aqueles que pertencem ao signo de Peixes. O número 50 dá a ideia de metade no percentual da pesquisa. O número 14.010 se refere a uma organização interna dos legisladores na escrita das leis. C. Que diferença de sentido é possível perceber no uso dos artigos dos fragmentos abaixo? No país distante havia um músico. O músico prometeu ensinar. Resposta: 1. Artigo indefinido não permite a identificação do músico, seria um músico qualquer. O artigo definido permite saber que o músico é o que vivia no país distante, pelo andamento do conto. Logo mais postarei a parte 2 deste vídeo.